Este vídeo é sobre a história da origem do maculelê. Então, o maculelê é uma manifestação cultural oriunda da cidade de Santa Amaro da Purificação, na Bahia. Berço também da capoeira. É uma expressão teatral que conta através da dança e de cânticos a lenda de um jovem guerreiro que sozinho conseguiu defender sua tribo de outra tribo rival, usando apenas 2 pedaços de pau, tornando-se o herói da tribo. Sua origem é desconhecida. Uns dizem que é africana, outros afirmam que ela tem a vinda dos índios brasileiros e há até quem diga que é uma mistura dos dois. O próprio mestre Popó do Maculelê, considerado o pai do maculelê, deixa claro a sua opinião de que o maculelê é uma invenção dos escravos no Brasil, assim como a capoeira. A lenda da qual teria surgido o maculelê possui várias versões. Em uma delas, conta-se que Maculelê era um negro fugido que tinha doença de pele. Ele foi acolhido por uma tribo indígena e cuidado por eles, mas ainda assim não podia realizar todas as atividades com o grupo por não ser um índio. Certa vez, Maculelê foi deixado sozinho na aldeia quando toda a tribo saiu para caçar. Eis que uma tribo rival aparece para dominar o local. Maculelê, usando 2 bastões, lutou sozinho contra o grupo rival e heroicamente venceu a disputa. Desde então, passou a ser considerado um herói na tribo. Outra lenda fala da origem de um guerreiro indígena maculelê, um índio preguiçoso e que não fazia nada certo. Por esta razão, os demais homens da tribo saíam em busca de alimento e deixavam-no na tribo com as mulheres, os idosos e as crianças. Uma tribo rival ataca, aproveitando-se da ausência dos caçadores. Para defender a sua tribo, Maculelê, armado apenas com 2 bastões, já que os demais índios da sua tribo haviam levado todas as armas para caçar, enfrenta e mata os invasores da tribo inimiga, morrendo pelas feridas do combate. Maculelê passa a ser o herói da tribo e sua técnica reverenciada. Conta outra lenda ainda que a encenação do maculelê baseia-se em um episódio épico ocorrido numa aldeia primitiva do reino de Loruba, em que certa vez saíram os guerreiros juntos para caçar, permanecendo na aldeia apenas 22 homens, na maioria idosas, junto das mulheres e crianças. Disso, aproveitou-se uma tribo inimiga para atacar com maior número de guerreiros. Os 22 homens remanescentes teriam então se armado de curtos bastões de pau e enfrentado os invasores, demonstrando tanta coragem que conseguiram colocá-los em debandada. Quando retornaram os outros guerreiros, tomaram conhecimento do ocorrido e promoveram grande festa, na qual os 22 homens demonstraram a forma pela qual combateram os invasores. O episódio passou então a ser comemorado frequentemente pelos membros da tribo, enriquecido com músicas características e movimentos corporais peculiares. A dança seria, assim, uma homenagem
a coragem daqueles bravos guerreiros. Podemos ver que a primeira lenda indica a mistura da cultura africana com a indígena quando se diz que um negro fugido é acolhido por uma tribo indígena. Na outra, já não há menção do negro fugido ou escravo. O protagonista era o índio preguiçoso, indicação da origem indígena. E por fim, na terceira versão, diz que o episódio aconteceu em uma aldeia primitiva no reino de Iorubá, indicação de origem africana. Há muitas outras versões de lendas sobre o Maculelê, mas todas sustentam a versão de um guerreiro sozinho enfrentando a invasão inimiga com apenas 2 bastões. Por muito tempo, o maculelê foi apresentado nas ruas e praças das cidades nos dias de festas da padroeira, conforme Mestre Popó explica com suas próprias palavras em uma entrevista cedida a Maria Muti em 16 de 12 de 68, em Santa Amaro, Bahia. Segundo o Mestre Popó, maculelê é a luta e dança ao mesmo tempo. Se um feitor aparecia na senzala à noite, pensava que era maneira de adoração aos deuses das terras deles, dos negros escravos. As músicas não davam ao feitor entender o que eles cantavam. A festa era realizada de 8 de dezembro, consagração de Nossa Senhora da Conceição, 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, em Santa Amaro da Purificação. Acontecia nas praças e nas ruas da cidade e era considerada uma festa profana, realizada pelos negros escravos. Em marcha guisada, a marcha de Angola, que tem algo de capoeira e de samba, tudo isso em movimento, sempre ao compasso das batidas das grimas, que são os bastões. Mestre Popó do Maculelê. No início do século XX, com a morte dos mestres do maculelê, a manifestação deixou de acontecer por muitos anos, até que, em 1943, Paulino Aloísio de Andrada, o mestre Popó do maculelê, resolve reunir parentes e amigos para ensinar a dança baseada em suas antigas lembranças. Consegue então resgatar o maculelê e forma o conjunto de Maculelê de Santa Amaro, o qual ganhou grande fama. Mestre Popó começou a aprender o maculelê com um grupo de pretos velhos, ex-escravos malês livres. Segundo ele, não tinha mais escravidão nessa época, e eles se reuniam à noite. João Oleá, Tio Jô e o Zé do Brinquinho. Eles eram livres, mas quem botou maculelê foi eu mesmo, Popó, assim ele dizia. Segundo Plínio de Almeida, Pequena História do Maculelê, o maculelê existe desde 1757 em Santa Amaro da Purificação e as cores brancas e vermelhas no rosto que assustavam as pessoas poderia ser símbolo de algumas tribos africanas, como por exemplo os iorubás. Mas, na verdade, fica muito difícil identificar exatamente a qual grupo étnico está associado à origem do maculelê. Podemos citar, por exemplo, os cambidas, os gegés, os angolas, os moçambiques, os congos, os minas, os cababas. Os instrumentos. O instrumento fundamental do maculelê é o atabaque. Na época de Mestre Popó, eram usados 3 atabaques, seguindo a formação do candomblé. Outro instrumento, como o agogô, o ganzá, também eram tocados durante a apresentação. Hoje vemos apresentações de maculelê, na maioria das vezes, somente com o atabaque. Na época do Mestre Popó, a indumentária era simples, de acordo com as condições cotidianas dos dançarinos. Geralmente usavam camisas e calças comuns aos africanos, de algodão cru e pés descalços. Estes pintavam os rostos e as partes desnudas
com tintas feitas com restos de fuligem de carvão ou de fundo de panela. Exageravam na tintura vermelha que usavam na boca, que era feita com semente de urucum. Algumas pessoas do grupo empoavam suas cabeleiras com farinha de trigo, usavam toucas na cabeça ou lenço no pescoço. Muitos dos cânticos do maculelê provêm dos candomblés de caboclo, algumas das canções de escravos e outras até fazem menções à cultura indígena. Os cânticos acompanham o desenrolar da apresentação do maculelê. Cada parte da encenação do maculelê tem a sua cantiga certa que acompanha. São muitos os cânticos do maculelê e cada grupo tem os seus prediletos. Então, nós somos, eles sempre, na verdade, eu acho que é assim, eles têm aquela saudação de despedida, entendeu? Eles têm várias músicas de acordo com o que eles querem reverenciar. O maculelê hoje se mantém preservado graças à sua incorporação por grupo de capoeira que incluíram a dança nas suas apresentações em batizados e festas populares. Os componentes se apresentam vestidos de saia de sisal, sem camisa, com pintura pelo corpo. Há também alguns grupos que preferem se apresentar com seus abadás usuais, o que deixa evidente a sua descaracterização, o que deve ser evitado para que não percam mais uma manifestação cultural através do esquecimento de suas raízes. O maculelê faz parte do folclore brasileiro e deve ser preservado como patrimônio cultural, assim como a capoeira. Deve ser mantido e respeitado como tradição, seja ela trazida por nossos irmãos africanos ou criada pelos nativos indígenas. A beleza do maculelê traz em si os traços da miscigenação cultural de um país onde a cultura é a mais rica do mundo, apesar de não receber o reconhecimento que merece. Salve o maculelê, salve mestre Popó. Então, se você gostou de toda esta história, você dá um like e se inscreve no meu canal e ativa lá o sininho para ficar recebendo novos vídeos.